Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param. Om. Ok. Então, toda a preocupação do dia a dia, né? Aqueles ruídos mentais precisam ser silenciados, né? Por quê? Porque uma mente silenciosa, né? Qualquer coisa, qualquer ruído num espaço extremamente silencioso, digamos assim, tem um impacto maior, né? Qualquer ruidinho tem um impacto maior, mas se tiver sem ruídos, você não consegue identificar aquele ruído. É como os pais que foram ver o coro, né? Onde o filho estava cantando, mas a voz do filho não foi identificável porque existiam diversas outras crianças, né? No coral, né? Então, quando tem um espaço muito silencioso, o ruído faz impacto, né? O ensinamento, naturalmente, tem um impacto muito maior quando a mente, né, ela está mais livre dos ruídos, né? Os papéis, as preocupações, né? As lembranças, tudo aquele yak, aquilo ali, né? Ele vai consumindo energia e o ensinamento, ele não tem uma força tão grande, né, de ser assimilado, uma potência, né, um impacto positivo, né? Então, este é o objetivo do Vipassana para silenciar a mente, purificar a mente. E o Swami faz um ponto aqui importante, é que a gente não propõe a meditação vedântica para de modo que o conhecimento possa ocorrer, né? O conhecimento, ele deve ocorrer quando? No Shravana, né? Quando nós expomos nossas mentes aos ensinamentos, né? Seja nos vídeos, seja na presença do professor, né? A gente está passando por aquele processo, nós estamos obtendo o quê? A gente não está obtendo uma mente silenciosa, a gente está obtendo o conhecimento, né? Então, o que que você faz mais tarde, que nós chamamos de Nididhyasana, ou meditação vedântica, né? Você estará ali digerindo o conhecimento que você recebeu no Shravana, né? Você vai estar ali, né, refletindo, né, lembrando dos ensinamentos, né, aplicando ele de tal modo que esse conhecimento sejam devidamente digeridos, né, internalizados, né? Então, o conhecimento e o autoconhecimento ocorre, né, durante o estudo do Vedanta. Você vai obter esse conhecimento, né, no Shravana, né, no processo de ouvir e refletir, ouvir e refletir. Né, teoricamente, didaticamente, a gente diz Shravana, Manana e Nididhyasana, mas não existe uma linha tangível, clara, que divida, separe esses três processos, né? Como eu costumo dizer, você está ouvindo e, inevitavelmente, invariavelmente, você está refletindo o que você está ouvindo, não é? Então, você está ouvindo Shravana, mas também fazendo um Manana, porque você ouve e você reflete, ouve e reflete. Às vezes você reflete tanto que você para de ouvir por alguns segundos, né? Então, o Shravana e o Manana, eles vão ocorrendo simultaneamente. E then, o que que é o Nididhyasana? Nididhyasana, propriamente dito, é depois, né, que você saiu da aula mais tarde, ou durante o dia a dia, você vai lembrando dos ensinamentos. Você vai, né, chamando eles de volta, né, fazendo um esforço intelectual e emocional e devocional de lembrar esses ensinamentos de modo até que eles se tornem vivos, né, na sua mente, como eu costumo dizer, né? Então, o Manana, ele ocorre, né, mais ou menos durante o Nididhyasana e pode ocorrer depois, durante o Shravana, né? E pode ocorrer depois, quando você quer refletir um pouco mais. Mas do mesmo modo que não existe uma linha claramente dividindo o Shravana e o Manana, não existe uma linha divisória entre o Manana
e o Nididhyasana, porque quando você está refletindo para quê? Para consolidar aqueles ensinamentos, né? Removendo toda e qualquer possibilidade de dúvida ou vagueza ou abstraction a respeito daqueles ensinamentos, né? Então, isso para dizer, né, que este processo vedântico, né, dividido, né, didaticamente como Shravana, Manana e Nididhyasana, né, ele serve, né, em duas etapas. Um ano você ouve propriamente dito, né, você escuta do guru, do professor, e depois você faz o seu trabalho de casa, refletindo, contemplando, lembrando e assimilando, né, na medida do possível, tomando nota daquelas dúvidas e questões que você por si não conseguiu resolver na sua reflexão e contemplação vedântica, né? Você, para realmente digerir ou internalizar um equipamento, o Vedanta diz que ele tem que ser livre de dúvida. Não existe nada pior do que a internalização de conhecimento misturado com ignorância, né? Se a gente não for muito claro e minucioso no sentido de compreender claramente esses ensinamentos, a gente acaba digerindo, né, processando ensinamentos misturados com conceitos equivocados, ou conceitos vagos que dão margem de suspeitas e dúvidas, entendeu? E que permanecem lá debaixo do tapete, como a gente diz, né? Então, internalizar, assimilar, ele envolve este manana, que é a resolução de todas as dúvidas que eu tenho, porque o problema maior que existe no mundo espiritual é que as pessoas internalizaram um monte de fragmentos de ensinamentos misturados com muitas ignorâncias, né? E aí depois é difícil você entrar lá e ficar, né, separando o conhecimento bom do conhecimento equivocado, e principalmente depois de você ter internalizado ao ponto de que aqueles conhecimentos vagos ou equivocados já são integrados no seu ego, na sua personalidade, né? Identificação, as minhas noções, né? Você entende tudo isso, né, Mariné? Aí já fica mais difícil, né? O objetivo é Yananista, um conhecimento firmemente, claramente estabelecido, né? E para isso a gente tem que tomar muito cuidado com as noções equivocadas para a gente não digeri-las junto, né? E tem uma passagem que ele diz que Atmana Pasyati, a mente percebe o Atma com a sua mente pura. Então, a mente, quando devidamente refinada, purificada, ela percebe o Atma, né? E essa percepção, como nós vimos até agora, né, não é uma percepção puramente racional, mas é uma percepção também emocional, devocional, né? Não existe emoção superior à devoção, né? E não existe devoção superior à devoção ao ser, né? Ao Brahman, à consciência, né? Que é a natureza, a única realidade, que é a nossa própria natureza, né? Então, esta mente percebe o Atman diretamente, mas ela precisa ser purificada, né? Você vê que aqui, de novo, tem um elemento experiencial. Ele fala, a mente percebe, ele poderia ter dito, a mente compreende o Atma com a mente pura. Então, existe um elemento de percepção que contém um elemento experiencial, porque todos nós, fundamentalmente, experimentamos a consciência sempre, né? Marcelo, você conhece um momento na sua vida que você não experimenta a consciência? Impossível, né? Porque para que eu possa experimentar o mundo, experienciar o mundo,
eu preciso primeiro experienciar a luz dessa consciência, que faz de mim um agente experienciador, né? Eu preciso experienciar essa consciência. Então, nós experienciamos essa consciência sempre, mas a gente, né? A gente simplesmente negligencia, a gente não dá valor, não dá atenção, porque essas noções do mundo espiritual, de que isso é o vazio, não existe nada disso. Não, né? A consciência é pura, é cheia, é a única realidade, um sem o segundo, né? E eu preciso de perceber o brilho deste Atma na minha mente purificada, na minha mente preparada para o autoconhecimento, que vai além do conhecimento meramente teórico intelectual. Portanto, a segunda definição, né, pode ser chamada de Atma Darshana. A primeira definição é uma mente tranquila, né? Ele apresentou o Krishna Guru apresenta diversos ângulos de definição a respeito do samadhi, né? É um pouco confuso tudo isso, né? Mas qual é o fruto de tudo isso? O fruto de todo esse esforço espiritual, que compreende também o Upasana de preparação e o Nididhyasana Vedântico, todo esse esforço é um esforço para obter, né, uma certa compreensão que irá produzir um estado mental tranquilo, sossegado, pacificado, sereno, né? O fruto do autoconhecimento é um estado mental. O autoconhecimento não é um estado mental, mas ninguém passaria por todo esse processo vedântico se no final, na conclusão deste processo, não existisse um estado mental denominado como Shanti, paz, tranquilidade, serenidade. Shanti, Shanti, tranquilo, paz, coração sereno. Todos nós queremos a felicidade, e a felicidade maior que existe é chamada de Shanti, chamada de paz, serenidade, tranquilidade, né? Então, todos nós queremos essa tranquilidade mental. Então, a primeira definição dos frutos desse processo, que é chamado de samadhi, né? É uma tranquilidade, é um estado mental de pacificação. A segunda definição é que é uma visão a partir do ser, uma visão da não dualidade, uma visão vedântica, uma visão upanishádica, tá? Eu vejo o mundo, né? Esse mundo da dualidade, não a partir do corpo-mente como o corpo-mente. Se eu vejo o mundo a partir do corpo-mente, imediatamente eu projeto tempo, espaço e uma infinidade de limitações, né, que se estabelecem. Mas se eu vejo o mundo a partir da minha identidade superior, Aham Brahmasmi, aí sim eu desenvolvi a visão do ser. A visão do ser não é ver o ser, é ver o mundo como ser. Tá? E por causa deste Atma Dasha, essa visão a partir do ser, é que eu vou desfrutar o benefício de todo esse processo vedântico, que é a paz, a alegria, derivada da compreensão da minha natureza Purnatvam, natureza plena, não dual. Esta compreensão produz uma alegria, né, inerente à nossa natureza intrínseca, que é um sem nada além de si. Aí então, sempre que eu invoco a minha natureza mundana, né, eu me sinto finito e limitado. Então, esse é até um exercício bom. A gente pode fazer isso em nossas meditações, né? Vocês, se tiverem inclinação a fazer isso, passa, né? Faça o vedântico, o passa vedântico, né? A respeito da sua natureza pura, como Brahman, como consciência e existência, né? E você vai desfrutar da fragrância, da paz, da satisfação e felicidade inerente daquilo que é realmente a sua real natureza e identidade. Aí depois você fala assim, ok, agora eu vou fazer um experimento, fazer um teste.
eu vou, por um minuto, meditar na minha natureza inferior. Aham, corpo, mente, asmi. Aham, corpo, mente, asmi. Aham. Você vai ver que tem uma vibração diferente e, né, inevitavelmente, as limitações do corpo-mente vão, né, vão obstruir aquele fluxo de paz e satisfação que era inerente à minha, né, a minha sadhana de estabelecimento em minha natureza superior, como Aham Brahmasmi, né? Então, você, quando invoca a sua personalidade superior, você está desfrutando desse fruto que é o Purnativan, que é a sua natureza não dual plena como consciência. E, por outro lado, quando você invoca a sua personalidade mundana, sua natureza finita e limitada, você vai experimentar determinados desconfortos, né? E como nós sabemos, a gente não consegue interagir no mundo sem invocar a nossa natureza inferior, o Jiva, né? Os meus papéis sociais, eu sou um pai, eu sou uma filha, eu sou um marido, eu sou uma mulher, né? Todos os papéis sociais se referem aqui à minha natureza inferior. Então não tem jeito, então a gente tem que viver o tempo todo fazendo o Nididhyasana Vedanta, longe do mundo, né? Eu vou partir para um ashram, né? Não é bem assim. No início, você pode até, né, optar por permanecer um pouco distante do mundo, distante das seus papéis sociais, mas não é realmente possível, dependendo do karma de cada um de nós, né? Mas o objetivo é o quê? Você compreender a sua natureza superior, compreender, né? E compreender os frutos dessa compreensão, que é o Ananda, que é uma mente shanti, shanti, pacificada, alegre, feliz, clara, né? Então você compreende a sua natureza superior, sabendo que você interage no mundo somente através da sua natureza inferior. Então não significa dizer que quando você interage com o mundo utilizando a sua natureza inferior, porque é a única natureza que você tem para interagir com o mundo, não significa dizer que você deva experimentar desconforto. O desconforto só ocorre se você acreditar que a sua natureza inferior é real e a sua natureza superior é uma viagem, é irreal, uma fantasia. Aí você está realmente identificado com sua natureza inferior, mas se você tiver assimilado, internalizado esse conhecimento ao ponto dele ter realmente produzido essa transferência de convicção de identidade do corpo-mente para a consciência, aí você pode utilizar a sua identidade inferior, porque a compreensão de minha identidade superior, ela está viva e sempre presente na minha mente consciente e principalmente na minha mente subconsciente. Não? Preciso. Professor, Hã? é, o professor está me ouvindo? Uhum. Sim. Eu acho assim que tem também alguma coisa assim mágica mesmo que acontece para a gente conseguir, porque a gente escuta, né? Tipo, estuda, escuta, mas daí vai para a prática, para a vida, vai com essa personalidade inferior e tipo uma experiência bem recente, uma colega de trabalho que estava sendo valorizada, né, admirada pelo que ela fez e eu sentindo dor por aquilo, né, dor. Aí eu, nossa, isso é a dualidade em mim. Tipo, por que que eu estou identificada com a ilusão da separação e sentindo dor, quero vê-la feliz, mas sentindo dor tipo, na hora não veio a compreensão, mas eu disse, Deus, eu sei que eu sou o ser, né, esse conhecimento que a gente vai ouvindo, então me ajuda a internalizar, me ajuda a compreender, a transcender. E aí, tipo, eu acordei no meio da noite, não lembro se foi naquela mesma noite, mas eu acordei assim, foi tipo, só acordei assim com aquele pensamento, com a mente talvez satírica,
E aí veio assim, teve momentos de uma experiência de uma outra vida que ou você era aceita pelo grupo ou não sobreviveria. Então era como se fosse uma nossa, é como se fosse uma tendência criada. Então, tipo, quando ela foi identificada, valorizada e eu não, como se aquilo ali fosse me causar a morte, vamos dizer assim. Então, tipo, era uma coisa guardada, registrada, sabe? Isso E aí foi eu, num sonho, eu não entendi porque o seu áudio está meio ruim. Foi um sonho que você teve isso? não, eu só acordei no meio da noite. Tá. Acordei assim. Você E aí comecei, acordou com essa memória viva na sua mente, né? eu acordei, Não foi no é, trabalho seu, no escritório, não, né? não, não, Foi uma meio memória da que noite. apareceu, né? Então tá. É, tipo assim, isso. E eu disse, nossa, graças a Deus. E, tipo, tipo eu olho para ela, tipo, ela tá feliz, o ser que tá ali é o mesmo ser, é uma consciência só. Tô feliz também, sabe? Então, tipo, acho que aos poucos a gente vai purificando essas vássanas aí para Sim. conseguir viver essa unicidade, né? Compreendendo que existe, mas foi, tipo, é na ação, é tipo, não era quando eu tava. É parte da natureza humana. A natureza humana é por aí, né? Nós todos passamos por isso, sabemos disso. É bom, é interessante, é positivo que tenha vindo à superfície para você ver tudo isso, né? O Jiva Atma, o Jiva humano, ele sofre da doença do samsara, né? A doença do samsara envolve uma complexidade, né, de emoções, né, negativas, entre elas a inveja, o ciúme, né, a competitividade. Então, isso aí é parte da nossa natureza inferior, ela vai aparecer aqui e ali, não se preocupe muito com isso, não, tá? Você simplesmente traga a sua mente para os ensinamentos, porque os ensinamentos vão te ajudar a se estabelecer na sua mente superior, na sua identidade superior, na sua natureza superior. A sua natureza inferior, ela é cheia de defeitos e problemas, né? Todos nós temos a nossa natureza problemática, mas gradualmente, né, ela vai se tornando sempre mais insignificante, e aí a sua natureza superior vai se tornar sempre mais significante como se diz, quase que veio a palavra, e é ela que irá realmente conduzir a seu dia a dia, entendeu? Ela é mais impactante, é ela que estará ali, né, impactando e influenciando. Eu esqueci a palavra perfeita para usar agora, mas não se preocupe com isso, tá? Esse é o ponto, tá? Todos nós temos alguns resíduos, né, resquícios da doença, do samsara, né? Mas isso vai se dissolvendo, vai se tornando sempre menos significante, tá? Você deve continuar, né, fazendo esse trabalho, invocando a sua natureza superior. Isso não significa negação, entendeu? Não pense que isso é negar a minha natureza inferior. Não, você olha para ela e diz assim, tudo bem, mas eu não me identifico com você. Aí ela vai dar uma esperneada, ela vai chorar um pouco, dar um chiliquinho, e você assim, não me identifico com você, tá? Eu sou Brahmana, eu sou Brahmana, eu sou livre, eu sou além de todos essas emoções e sentimentos, né? Desconfortáveis né, né, que representa, né, a condição da existência humana, né, sofrendo da doença do samsara. Então, o objetivo é invocar essa natureza plena através dos ensinamentos do Vedanta. Então, a segunda definição é essa, né? A minha natureza superior, né, é purna. Eu recebo isso, né, até que eu desenvolva a visão do ser. A visão do ser é uma visão a partir do ser. Eu vejo o mundo, eu vejo o meu instrumento de experiência e o mundo que eu experimento
com a visão do ser, a partir do ser, significando dizer, tá? Eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou a minha natureza superior, eu não sou as minhas vasanas de inveja, disso e daquilo, entendeu? Eu simplesmente sou o ser. Quanto menos energia a gente dá para a ignorância, melhor. Quanto mais energia a gente dá para ela, tentando lutar, dizer, não, você não deveria estar aqui, pior, ela se fortalece. A gente tem que simplesmente negligenciá-la e trazer a nossa mente para a realidade, né? E permanecer vendo tudo isso a partir do ser. Eu sou o ser. Verso 21. Deve-se saber que isso é samadhi, onde se aprecia aquele ananda ilimitado que está além dos órgãos dos sentidos, que é apreendido pelo intelecto e, permanecendo nele, não se escapa desta real natureza do que somos. Olha que bonito, lindo, maravilhoso. Esse verso é muito, né, alinhado com o que nós vimos até então, né? Então, uma outra definição do samadhi, né? A terceira, eu acho, entre muitas definições, né? O samadhi nada mais é do que os frutos desse esforço espiritual, né, que envolve o Upasana e o Nididhyasana, né? Então, você deve saber que este fruto, esta pacificação, né, ela é uma experiência daquilo que é a sua natureza ilimitada. Você trabalhou tanto para preparar a mente, purificar a sua mente, de modo que ela possa, né, ficar banhada, soaking, né, nessas declarações de identidade, né, remoendo-as de tal modo, né, que elas vão elas vão deixando, elas vão emanando essa fragrância do ser que é o Ananda. O Ananda é o fruto deste processo vedântico, né? Então você deve saber que o Ananda é Samadhi também, um outro ângulo de definição do Samadhi, né? Onde se aprecia esta paz, Ananda, essa natureza ilimitada, né? E sua fragrância de paz e satisfação. E esta experiência que você aprecia é uma experiência que não é obtida através dos cinco órgãos do sentido, mas é algo obtido além dos órgãos dos sentidos. E é apreciado experiencialmente como Ananda e é apreendido e compreendido pelo intelecto. Então, de novo, aquela instrução do Nisargadatta Maharaj, medite no ser, né? Lembrando da sua existência e da fragrância da sua existência, que é o Ananda. Então, o equilíbrio justo é do pensamento, eu sou e eu sei que eu sou, e o sentimento e a emoção, né, da minha natureza, eu sou, que é o Ananda, né? Então, eu tô revendo tudo isso e descobrindo, né, que aquela meditação é uma meditação mais potente que eu possa imaginar. Já há muito tempo que eu digo isso, que eu considero a meditação mais direta, porque você está meditando em sua real natureza, mas não somente do ponto de vista racional, mas do ponto de vista emocional também, né? Permanecendo neste reflexo, né, que é eu sou e eu sei que eu sou, né? E reconhecendo, apreciando o Ananda que é inerente da sua natureza purna, da sua natureza plena, um sem um segundo, né? Então, este Ananda, ele vem além, ele é obtido além dos órgãos dos sentidos, né? E ele é apreendido pelo intelecto puro, purificado, né? E você permaneça neste Ananda, não o deixe, porque este Ananda é a sua verdadeira natureza. Então, o que é a definição do ser? Nós estamos aqui para obtermos essa convicção de autoconhecimento que nos permita o estabelecimento absoluto, firme, né, no ser como ser. Este ser é a minha natureza, minha real natureza. E ele é descrito por três palavras, né? Sat, Chit, Ananda. Sat é a verdade, a realidade, né?
Então, esta realidade, o ser, né, é o aspecto sat daquilo que é Brahman, né? Mas esse mesmo Brahman tem um outro aspecto, que é o aspecto chit, que é o aspecto que nos permite a consciência humana, o aspecto que permite a Ishvara o conhecimento supremo de tudo, de todos os universos, presente, passado e futuro. Então, nós temos esses dois aspectos de Brahman. Então, quando você entra neste samadhi, né, você vai entrar em contato com a fragrância de sua natureza Satit, que é a existência e a consciência, né, que produz um perfume de satisfação, de paz, que é referido como Ananda, né? Este Ananda é o brilho que ocorre na consciência humana que tem uma vibração tal que nos permite uma sensação de pacificação, além das pacificações obtidas através dos prazeres dos órgãos dos sentidos. Isso depende do intelecto muito sutil para aprender, experienciar e apreciar esse Ananda. E uma vez obtido esse Ananda, encontrando esse Ananda, permaneça nesse Ananda, sabendo que este Ananda é sinônimo de Chit, é sinônimo de Sat, porque Satchitananda é a real natureza de tudo e de todos, apresentada em três aspectos, né? Um no aspecto puramente filosófico, que é a existência, um outro aspecto um pouco mais experiencial, que é a consciência. Por quê? Porque todos nós, jiva humanos, experimentamos a consciência humana, que é um reflexo obtido da consciência original. Então, nós temos o aspecto mais filosófico possível, que é a existência, né? A natureza da existência do ser, e o outro aspecto é a consciência, a natureza da consciência do ser, que nós a experimentamos. E aí nós temos o terceiro aspecto de Brahman, que é Ananda, que é a paz e a satisfação, que é o perfume, ou a fragrância da existência e da consciência de Brahman, a nossa verdadeira natureza. Neste verso são dadas outras definições, outras duas, né? As próximas duas vêm neste verso, as outras duas nós vimos no verso anterior. Então, essa é a terceira definição. O Ananda é ilimitado. Satit é também Ananda. Ananda é o terceiro terço, né? Um terço de Brahman é Sat, a existência de tudo, a existência que concede existência a tudo, que empresta existência a tudo. A outra é Chit, a consciência que concede senciência a todos os seres vivos, né? E o terceiro é Ananda, tá? E esse Ananda é o perfume de Sat Chit, é a fragrância de Sat Chit, que só pode ser experimentada pelo Jiva Atma na medida que ele compreendeu a sua natureza Sat e Chit. E Chit é o aspecto de Brahman que nos permite esta compreensão, né? Este Ananda é o Ananda mais elevado, né? Este Ananda mais elevado significa a minha natureza ilimitada, ela me permite um tipo de paz, satisfação, né? Pacificação, que é além dos órgãos do sentido. Este Ananda é o Ananda derivado da autorrealização, que é diferente de todos os prazeres obtidos através dos órgãos dos sentidos puramente experienciais. Tá? Qual é a diferença deste Ananda? Este Ananda é inerente à minha real natureza, porque quando você sabe que você é Sat, Chit, e aí você, né, compreende que Sat Chit também é não dual, também é um sem o outro, também é a única realidade, que tudo o resto que existe no universo e todos os universos, né, são simplesmente sobreposições de namarupas, né? São fenômenos, objetos que ocorrem aparentemente sobrepostos naquilo que é Brahman, que é Satit de natureza
não dual. Ananda é derivado da minha natureza real, um sem nada além de mim mesmo. Eu sou Brahman. Brahman é a única realidade. Todos os jivas sencientes, todos os objetos inertes, são meras projeções que ocorrem dentro do âmbito de eu, Brahman. Eu sou não dual, portanto, eu sou infinitamente não limitado. Isso não é simplesmente uma filosofia, isso é um fato para aqueles que sabem, porque aqueles que sabem desfrutam da fragrância do Satit, e essa fragrância, né, é o Ananda, é a paz, é a satisfação, que é muito superior aos prazeres obtidos pelos órgãos dos sentidos. Todos os prazeres sensoriais, eles são finitos, né? Você vai curtir alguma coisa, você sabe que aquela coisa, no início, ela parece ser maravilhosa, mas gradualmente ela vai se modificando, ela possui graduações, ela tem o início, o meio, o fim e graduações. Todos os prazeres sensoriais são assim, né? Eles são limitados temporalmente. Esta finitude evidente é a finitude temporal. Todo prazer experiencial é limitado pelo tempo. É por isso que as pessoas sempre dizem, né? Ah, eu tive uma experiência maravilhosa, né? Você já ouviu alguém dizendo, Angélica, eu tenho uma experiência maravilhosa? Ninguém coloca uma experiência maravilhosa em termos presentes, é sempre algo no passado. Não é assim? Eu tive uma experiência, né, um Ananda maravilhoso, eu tive um Samadhi maravilhoso, né? Eu tive uma felicidade incrível, eu quero voltar para ela, é sempre no passado, né? Por quê? Porque toda a felicidade experiencial, toda a Ananda experiencial, ela existe no tempo. E ela vem e vai. Qualquer felicidade extasiante, ela vem e vai, né? E o que que ocorre? Ocorre que, uma vez que ela vai, o indivíduo ele fica o quê? Ele fica com água na boca, querendo mais, né? E possivelmente que dure mais, que seja mais profundo, mais forte, né? Então, eu quero aquela experiência, eu quero que ela volte, né? E a pessoa começa a querer reproduzir aquela felicidade, mas ela não conhece, não consegue, né? E o que que é esse Ananda? É um estado mental. E aqui o Swami apresenta um outro exemplo, dizendo que qualquer artista, inclusive no mundo da arte musical, né, nós sabemos que os estados mentais existem. Um músico, num dia muito inspirado, ele vai produzir, né, a sua arte de modo incomparável. As pessoas vão dizer, hoje você realmente foi o máximo. Aí o cara assim, não, hoje eu estava realmente num estado mental especial, muito inspirado, né? Então, até mesmo os estados mentais, eles possuem variações, né? Mas existe um estado mental cuja variação é mínima, tá? E esse estado mental é o estado derivado do Atmananda, né? Que é o Ananda derivado do Atma, do conhecimento Aham Brahmasmi, né? So, do autoconhecimento, você, você, como se diz, você estabelece, né, estabiliza a mente ou pacifica a mente do modo mais contínuo e menos gradual, né? Essa gradação quantitativa, ela é menos presente, embora esteja também presente, mas o conhecimento é aquilo que é sempre bom. E para o Yanni, o conhecimento é muito superior do que os frutos do conhecimento. Você imagina isso, Marcelo? Essa é uma afirmação importante. Para o Yanni, o conhecimento, o Yana, é muito mais importante do que os seus frutos. Para o Aniani quer o conhecimento porque ele quer os frutos do conhecimento, tá? Do autoconhecimento. Os frutos do autoconhecimento é uma mente pacificada, né?
uma mente muito bem resolvida, tranquila, serena, focada, é algo que todos nós gostaríamos de haver. E para o Aniane, ele quer o autoconhecimento porque ele quer os frutos do autoconhecimento, mas para o Yanni, o autoconhecimento é muito mais importante do que os seus frutos, né? Porque o Yanni, ele sabe que até mesmo os frutos do autoconhecimento são suscetíveis a graduações e variações, né? Então, tem dias, por exemplo, que o músico ele está extremamente inspirado e a sua arte ela vai refletir isso. Tem dias que o guru, o professor, né, ele está mais inspirado, ele está num estado mental tal, mais satívico, no qual a inspiração ocorre e flui de modo mais claro e mais brilhante, né? Então, tudo isso, né, são funções de estados mentais, mas o autoconhecimento não possui graduação, Mauro. Os frutos do autoconhecimento possuem graduação, né? As experiências sensoriais que nós obtemos no mundo, elas possuem graduações e elas não possuem um elemento de conhecimento. Elas possuem um elemento experiencial, temporal, gradual, que vem e passa, né? Mas o autoconhecimento, ele possui dois elementos. O ano é o conhecimento, né? Atmayana. E o outro é o quê? O outro é o fruto do conhecimento, né? O fruto do conhecimento pode, né, variar, mas o autoconhecimento é firme, sempre presente, né? Vocês entendem esse ponto que eu estou fazendo? Hum. Então, o que é este Ananda, né? Esse Atma Ananda é o Ananda derivado da confiança que eu tenho, a convicção que eu tenho de que eu sou Satchitananda, eu sou a consciência e nada neste mundo pode realmente me impactar. Então, esta convicção a respeito da minha real natureza não dual como consciência e existência de natureza sem nada além de mim, né? Esta convicção, ela produz uma sensação de segurança e confiança total de que nada realmente pode, né, me impactar como Brahman, me impactar como consciência, me impactar como existência, porque eu sou Satya. Em Satya, que é a única realidade, não existe nada além de Satchitananda, além da consciência, existência, né? E aí ele faz aqui uma distinção bacana. Ele diz: saiba que através da meditação você irá obter o Ananda. Você, através da meditação yogic, por exemplo, ou qualquer meditação, você vai modificar o seu estado mental e obter uma certa pacificação temporal limitada, né? Mas o autoconhecimento, ele é dito produzir um Ananda ilimitado. Então, este Ananda ilimitado, só obtido apenas em Samadhi, então será um prazer limitado. Se for um Ananda obtido apenas em Samadhi, o que ele está fazendo a distinção aqui? Se for um Ananda obtido somente através da minha prática de controle da mente, de modo que eu possa desfrutar uma mente pacificada através da minha força de vontade, este Ananda, ele também será limitado. No início, nós fazemos essas meditações, eu me frustrei e acabei abandonando aquele processo que não servia mais para mim, né? E desenvolvendo uma atitude relativamente negativa. Por quê? Porque o Ananda que é obtido através da meditação profunda é um Ananda experiencial que também é limitado, porque ele é temporal, ele vem e vai, né? Mas o Ananda obtido, né, através do conhecimento claro, firme, devidamente internalizado, né, e assimilado, ele já não é este Ananda, né, temporal, cheio de graduação, e vem e vai rapidamente, ou não tão rapidamente, né? Então, o samadhi que a gente obtém experiencialmente, né,
através dos nossos esforços, né, de purificar e controlar a mente, ele também é um prazer, é uma satisfação limitada, mas ele já contém em si um elemento ilimitado, tá? Que é o início da compreensão de que este estado mental ele é derivado da minha real natureza, e não necessariamente da minha mente silenciosa. Suponha que alguém diga assim, eu tenho o maior prazer do mundo em samadhi. Esse samadhi limitado ou ilimitado? Em samadhi ou fora de samadhi é um problema, porque eu fico dependente do samadhi. Por isso que alguém disse ao Swamiji, eu tive um samadhi maravilhoso, uma bem-aventurança, né, não imaginável, né, inimaginável. E eu desfrutei dessa felicidade por um período de tempo. Quando eu saí dela, eu me senti a pessoa mais miserável do mundo. Você lembra da história? Alguns de vocês, daquela pessoa que, nos meus dias iniciais, né, como, como satsang, né, guru satsang, quando eu dava meus satsangs antes do Vedanta, eu encontrei uma amiga nossa, uma pessoa que vinha aos meus satsangs no domingo, que teve uma experiência transformadora e modificou o modo qual ela experimentava o mundo. Ela se tornou uma pessoa muito feliz, e antes ela era uma pessoa muito miserável, que detestava o trabalho dela de enfermeira lá nos Estados Unidos, né? Isso, o problema é que depois de 13 ou 15 ou 17 dias, eu não me lembro, aquele estado mental desapareceu e ela se tornou uma pessoa realmente ácida, entendeu? E miserável, indignada por ter experimentado aquele pico, né, de resolução, de paz, de felicidade, de alegria, para depois voltar à experiência de antes, né? Então, quem é que está interessado meramente num estado mental que vem e vai? Por isso que eu estou dizendo, o valor dos valores é o conhecimento, né? Os frutos do conhecimento são os bônus, é uma consequência natural do conhecimento. Por isso nós dizemos, o conhecimento é aquilo que é realmente sempre bom. Uma vez que a gente saiba 2 e 2 igual 4, a gente não precisa de fazer nenhuma nididhyasana ou meditação para lembrar que 2 e 2 são 4, né? Esse é o conhecimento firme, que é sempre bom, né? Então, este é o ponto nessa história aqui. Eu vou parar por aqui. Um dos motivos que eu prefiro as aulas no final de semana é porque de noite a minha energia, né, ela está declinando já, aí a inspiração é menos fluida, né? Vocês que estão acostumados nas aulas no final de semana, né? Em geral, a minha mente ela é mais inspirada, né? É mais suscetível à inspiração, ela é mais fluida, tá? Mas ainda assim, está sendo uma experiência válida, né? Hoje nós tivemos um grupo um pouquinho maior. A gente vai continuar experimentando assim, né, Marcelo? Aí a gente vai vendo. A gente pode mudar depois também, como nós queiramos, né? Alguma coisa da parte de vocês? Professora, eu achei que sua aula foi super clara, tão quanto sábado e domingo, ou até talvez minha mente estivesse mais satírica. Foi muito boa, tá? Não senti essa diferença, só compartilhei. Obrigado. Então, eu me sinto só um pouco mais cansado e de vez em quando não flui tanto as palavras. Quando a mente está cansada é assim. De novo, o exemplo do Swami Dayananda, um excelente, né, Mahatma, né, um mestre do Vedanta, um guru, né, excepcional, que amava tanto ser o guru que ele continuou fazendo as classes de Vedanta até a idade de 82, 83, quando ele estava próximo para morrer, mas a mente dele estava tão fraca que as aulas dele já não eram boas, né? Então me lembra também uma outra história de um discípulo que subia sempre uma montanha para fazer, para resolver as suas dúvidas vedânticas com o guru.
Aí, depois de um tempo, ele quase nunca mais foi lá. Quando foi, o guru já estava bem mais velho, bem mais fraquinho, a mente já estava menos afiada, né? E aí ele começou a fazer umas perguntas, aí o guru falou assim, eu sabia como te responder, mas agora não estou sabendo, não lembro mais, tá? Aí ele falou assim, mas qual é o problema, né? O conhecimento já serviu o propósito, me libertou, só que agora eu já não posso, né, expô-lo de modo brilhante como eu fazia no passado. Isso é simplesmente a natureza do corpo-mente, que é suscetível ao declínio também. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.